livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 6, depois vamos ler o 32 até o 34. Do 1 ao 6, do capítulo 11 do Evangelho de São João, diz: havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, e irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estavam. Pois pula para o 33, e nós vamos até o 44. Ao ver chorando Maria, os judeus que o acompanhavam, Jesus se agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidas em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e o deixem-no ir. Glória a Deus, irmãos. Quando você lê um texto, é uma história, a história da ressurreição de Lázaro. Falamos outro dia aqui que essa é talvez a família mais peculiar, família amiga do Senhor Jesus, a família de Lázaro, a família de Maria, a família de Marta, morava em Betânia. Jesus, toda vez que passava pelo vilarejo de Betânia, Jesus parava, pousava na casa deles, comia pão, comia um peixinho lá. Não havia, naquela época, hotéis, pousadas, então era comum as pessoas se hospedarem na casa de pessoas conhecidas ou não, né? Muitas vezes elas alugavam um quarto para poder dormir ali, para poder passar a noite ali, descansar um pouco. Mas Jesus tinha uma amizade muito profunda com essa família. Então, constantemente, toda vez que ele ia para Betânia, ele parava na casa e estava com ele. E, de alguma maneira, a Bíblia menciona, claro, muitas histórias, ou algumas histórias, sempre falando dessa família. Maria que rega aos pés de Jesus, depois também Maria que senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra, e Marta está lá questionando, né, pedindo ajuda. Nós pregamos outro dia sobre isso, a casa cheia de gente, um monte de homem lá para comer, e Maria lá diante do Senhor, e Marta trabalhando. Enfim, é uma família que tem uma certa intimidade, que Jesus tem uma liberdade de estar sempre na casa deles. São verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, como todos vocês, como todos nós temos pelo Brasil afora, pessoas, amigos, parentes, que nós temos liberdade para ficar na casa deles. Acontece que Jesus recebe a notícia: olha,
não sei como chegou essa notícia, né? Não havia, de certa forma, como você tem hoje aí, WhatsApp, né? Facebook, e-mail, não havia um telefone celular, não havia um telefone nem sequer fixo, não sei se foi pelo pombo correio, ou alguém foi levar, até porque não estava numa distância grande, 3 quilômetros era a distância que separava Jesus de Lázaro. 3 quilômetros era uma distância que dava para ser feita aí praticamente num período, né, talvez de 6 horas, um pouco mais, porque não eram terrenos retos como nós temos aqui, eram terrenos subida e descida. Enfim, Jesus recebe a notícia: olha, seu amigo Lázaro, ele está doente. Ele está doente. E ele é questionado naquele momento, porque quando você recebe uma notícia ruim, meu irmão, a primeira coisa que bate no teu coração é a ansiedade. E todos nós temos e passamos por momentos bons, mas passamos por momentos ruins na vida. Nós recebemos notícias ruins também. E quando você recebe uma notícia ruim, qual é a tua reação? Qual é a tua reação? Muitas vezes você tem que estar preparado para aquela notícia ruim. E ela vem, como é que você reage a isso? De que maneira você reage? Essa semana, a gente, logo pelo começo da semana, saímos daqui e recebemos a notícia, né, que o pai da pastora Maura tinha acabado de falecer, logo pela manhã. Então, uma notícia ruim, né? A gente tem que aprender a reagir. Diz: Deus, está tudo nas tuas mãos. Entrego tudo nas tuas mãos. E você está preparado para, por a pessoa já ter uma certa idade, está enfermo, você está preparado para aquilo, mas é uma notícia ruim, que machuca o coração. Mas tem notícias que te pegam de surpresa, que você não espera. Coisas que acontecem, que diz: puxa, meu Deus, né? Quinta-feira eu saí daqui no culto abençoado, e fui para casa, e pelo caminho estava chovendo à noite, 10h30 da noite, e de repente caí num buraco imenso, né? E aqui nas nossas ruas abençoadas, na nossa cidade, né? Oh, meu Deus, né? E na hora só senti aquele barulho que dói até a alma no carro, né? Eu falei: Jesus, né? Acabou com o carro todo aqui, né? E não demorou muito para o carro começar a ficar todo torto, pendendo para um lado. E aí eu notei que tinha estourado um pneu, e o pneu novinho. E eu falei assim: meu Deus, procurei polícia, é um lugar muito perigoso, dificilmente de parar ali, não se parar ali você é assaltado. Fiquei medindo a reação, né? É melhor eu estourar esse pneu ou ser assaltado? O que eu vou fazer, né? E resolvi encarar o pneu, disse: não, vamos embora, né? E quando eu cheguei num posto, andei 2, 3 quilômetros, descobri que eu não tinha estragado um pneu, mas 2 pneus tinham ido para o lixo, né? Ou seja, pneus novinhos que davam para você rodar em 30, 40 mil quilômetros, no mínimo, você jogou no lixo R$1.000 ali, né? É uma notícia ruim, você fica bravo. Eu fiquei bravo. Isso é um culto abençoado, coisa gostosa, mas o inimigo sempre arruma um jeito de tirar a tua paz, né? E aí é onde você tem que estar controlando, irmãos, a tua ansiedade. E todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. E Jesus passa por isso também, quando vem a notícia ruim, que ninguém o espera. Olha, teu amigo está muito doente. Muito doente. Muitos aqui talvez largariam tudo e sairiam correndo para ver o que estava acontecendo, acudir o seu amigo. Mas Jesus teve equilíbrio emocional. Jesus teve controle espiritual, irmãos. E esse é um dos assuntos que nós precisamos colocar no nosso coração. Aprender a ter controle emocional. Aprender a ter controle espiritual. Todas as coisas estão na mão de Deus. Nada acontece na nossa vida que Deus não saiba. Nada acontece na nossa vida que Deus não esteja no controle. Nada acontece na tua vida que Deus não queira escrever uma história. E se Deus permitiu, é porque Ele tem o melhor para você. Amém, igreja? Jesus mostra esse controle ao ouvir essa notícia. Ele continua 2 dias no mínimo fazendo o que estava fazendo. Não larga tudo, continua fazendo. 2 dias depois, então, ele se prepara para ir para lá. E no questionamento de vamos, não vamos, ele fala no versículo 9 e o versículo 10, ele diz: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Possivelmente recebe essa notícia, no meio do dia, ele calcula que não dá para chegar lá, e que vai andar à noite, e à noite é perigoso andar à noite, porque não se enxergava nada, não tinha luz. Isso nos mostra, irmãos, a importância de você andar na luz, porque quem anda nas trevas tropeça.
Quem anda na escuridão não vê onde está pisando. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. E há uma multidão de pessoas andando nas trevas sem enxergar para onde estão indo. Estão rifando a sua vida, estão brincando com a sua vida sem saber para onde estão indo. Se tivesse andado na luz, eles poderiam ter uma visão melhor do que Deus quer na sua vida. Uma visão melhor de quantas coisas boas Deus tem para fazer na sua vida e que você não enxerga. Salmo 119, verso 5, 105, aliás, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você anda na luz, você enxerga. Quando você anda com Cristo, você sabe para onde você está indo. Quando você dá os passos e Deus está guiando a tua vida, você pisa realmente sabendo que Deus está te levando para o melhor, que Ele tem o melhor para você, que Ele sabe aonde você está indo. E aí Jesus questiona os discípulos e diz, olha, tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. Deus está no controle, Ele será glorificado. Será que você, meu irmão, consegue falar isso nesses momentos difíceis? Tudo é para a glória de Deus. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Será que você consegue dizer que é tudo para a glória de Deus? Quando eu vi aqueles pneus rasgados, eu falei, meu Deus, que raiva! Aí o Espírito Santo vem e fala, tudo é para a glória de Deus. Ah, meu Senhor, puxa vida, dói. Como ser humano, a gente não gosta, mas tudo é para a glória de Deus. E nós temos que aprender a confiar e saber que se a nossa vida é regida, é dirigida, se nós andamos na luz e o Senhor está nos guiando, tudo o que acontece é para glorificar o seu santo nome. Notícias ruins cegam o nosso entendimento, irmãos. As pessoas, quando recebem notícias ruins, elas perdem a estribeira, perdem a fé, entra o desespero, não enxergam qual é o propósito daquilo ali, não enxergam que Deus está no controle. Se lembra dos discípulos no barco? Quando eles veem a tempestade, eles ficam apavorados, eles conseguem confundir Jesus com um fantasma. Jesus vem socorrendo, andando sobre as ondas, eles gritam, é um fantasma, é um fantasma. Eles conseguem atribuir à obra de Deus aquilo que não é real, que não é verdadeiro. E as pessoas questionam. As pessoas fazem coisas erradas, as pessoas andam no erro, as pessoas andam no engano, e muitas vezes elas questionam a Deus, questionam as suas obras, porque elas estão cegas, porque a notícia ruim bate e elas não estão preparadas para enfrentar. O apóstolo Paulo diz para estar preparado para o dia mau. Ele fala sobre isso, estar preparado para o dia mau. O dia mau, ele existe. O dia mau bate na porta das pessoas também. O dia mau bate na porta das pessoas boas. Das pessoas honestas, ele também bate na porta. Das pessoas de fé, o dia mau bate na porta. Ele bate na porta das pessoas que muitas vezes saem de um culto e adoram e servem o Senhor. O dia mau também bate na porta. Nós estamos sujeitos ao sol e à chuva, irmãos. E a importância de aprender a lidar com isso. Diante das notícias ruins, entender que, em primeiro lugar, Deus está no controle, o seu nome será glorificado e Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Amém, queridos? Jesus caminha então no outro dia, 2 dias depois, chega em Betânia, a família está enlutada, Lázaro já foi enterrado, 4 dias já se passaram. Aparentemente, 2 dias que Jesus recebe a notícia, e talvez receba a notícia atrasado, Lázaro na verdade já estava morto. E talvez ele leve 2 dias, ou tenha levado 2 dias para chegar em Betânia, 4 dias se passam, e Lázaro está morto. Está enterrado. A família chora ainda. E alguém dá notícia, olha, Jesus chegou, está por perto. E uma das irmãs de Jesus sai da casa no meio do choro e vai até o encontro de Jesus. No verso 25 e 26, ela está questionando, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz a seguinte palavra, quem crê em mim, viverá. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Aquela mulher não entendeu. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas eu acho que o que Jesus disse aqui é muito mais do que o físico. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a morte é a separação, irmãos, do corpo, da alma. Mas a morte também é a separação do homem de Deus. É a separação do seu relacionamento, do seu psique, da sua alma com o Criador. Por isso ele se torna rebelde contra Deus e não entende nada que acontece, porque ele está cego por causa dos seus delitos e dos seus pecados. Será que nós estamos prontos para poder crer e viver? Será que nós temos crido de verdade num Criador para viver? Porque crer só em palavra é muito fácil. É muito fácil dizer eu creio. É difícil encontrar alguém sincero que você pergunte, você crê em Deus? Não, eu não creio. A grande maioria diz que eu creio, mas não guarda as palavras, não vive a palavra, não vive o evangelho, não vive a verdade. Apenas fala com as suas palavras. Nós estamos sendo, de repente, verdadeiros fariseus. Nós estamos sendo, de repente, religiosos da época, como muitos que falam, mas não vivem o que falam. E Jesus questiona Maria, diz, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crê de verdade, haverá vida para aquele que crê de verdade. Jesus vai até o lugar onde está Lázaro, vê o sepultamento, um ambiente de choro. E quando existe um sepultamento ali, é um lugar de choro, um lugar de tristeza, é um lugar de sinceridade. As pessoas choram, porque sente o impacto da separação do corpo, das pessoas, do relacionamento. E Jesus então, por 2 vezes se encontra na Bíblia, essa é uma delas, Jesus chorou. Chorou pela amizade, chorou pelo companheirismo, chorou por sentir o peso da separação, chorou por amor, chorou porque viu o sofrimento da família. Nós temos motivos para chorar e choramos também como seres humanos por muitos motivos. E Jesus pelo menos 2 vezes chora, e uma delas é pela perca do seu amigo. Mas queridos, o Senhor Jesus, naquele lugar, ordena aos homens que tirem a pedra. Ele disse, olha, tirem a pedra, eu vou orar pelo morto. Para o milagre chegar, é preciso tirar a pedra. Tirem a pedra. É interessante que Jesus não mobilizou com seus discípulos, e ao chegar lá, vamos tirar a pedra, porque eu vou orar pelo morto, ele vai ressuscitar. Não. Ele manda os familiares, manda os amigos, ele manda as pessoas que estão em volta para tirar a pedra. Ele mesmo não coloca as mãos na pedra. Porque eu entendo que tirar a pedra é alguma coisa que você tem que fazer. Tirar a pedra é alguma coisa que você próprio tem que fazer com a tua habilidade, com a tua inteligência. Tirar a pedra é alguma coisa que você tem que fazer com as tuas forças. É um entendimento teu, é uma demonstração que você entendeu a mensagem, que você entendeu o recado. Jesus em si próprio, ele não põe as mãos na pedra, mas ele diz, tirem a pedra. E a mulher gritou, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Faz 4 dias. Jesus chega até a porta da tua vida e aguarda a retirada da pedra. Qual é a desculpa que você dá? Aquela mulher, aquela irmã, sem poder imaginar o que estava para acontecer, elas dão a desculpa, já cheira mal, não dá para tirar. Eu fico imaginando quais são as pedras que impedem o milagre de Deus na sua vida, meu irmão. Porque há pedras que estão na nossa caminhada, que impedem Deus de agir. E Deus não age, o milagre não vem, até que você role a pedra que está na frente, impedindo a passagem da presença de Deus na tua vida. Quais são as pedras que impedem o milagre de Deus na tua vida? Quais são as pedras que impedem Deus de chegar mais perto, de se aproximar? Quais são as pedras que impedem o milagre de atingir aquele que está aguardando o milagre? Eu poderia citar aqui, irmãos, que nós temos tantas pedras no nosso coração. A pedra da imoralidade, a pedra da pornografia, a pedra da prostituição,
a pedra das drogas, dos vícios, a pedra do homossexualismo, a pedra da solidão, a pedra do furto, a pedra do orgulho, a pedra da dureza de coração, a pedra da preguiça, a pedra da incredulidade, a pedra da dureza de coração, a pedra da murmuração, a pedra da fofoca, a pedra da maledicência, a pedra da confusão, a pedra da maldade, a pedra do perdão, difícil perdoar, a pedra da fomentação de assuntos delicados com pessoas despreparadas, a pedra das picuinhas, a pedra da amargura, a pedra da ansiedade, a pedra da irreverência, irmãos, que não percebe a santidade de Deus. Quantas pedras impedem a ação de Deus na nossa vida? Quantas pedras seguram para que o poder de Deus não chegue e a gente mantém então a nossa capa de religiosidade? A santidade não impacta, não reboca a nossa vida, porque existe uma pedra que precisa ser rolada. E não é rolada por Jesus, não. É rolada por mim, é rolada por você. Uma pedra que você tem que empurrar. E se você não conseguir sozinho, você pede ajuda para alguém, mas você tem que rolar. Uma pedra que impede esse relacionamento entre homem e Deus. Esse relacionamento vertical, que vem dos céus para a terra. É impedida por uma pedra que o homem rolou e deixou lá e não quer tirar no seu coração. A Bíblia fala da história de um homem chamado Acã, onde o povo de Deus tinha conquistado de uma forma heróica e abençoada e milagrosa a cidade de Jericó. E a palavra foi dita para que não pegassem nada daquela. Aquela cidade, tudo que tinha ali, ninguém deveria tocar em nada. Todo ali era anátema, era maldito. Ninguém deveria pegar nada, mas um homem não acreditou. Um homem com a sua família não acreditou na palavra do líder. Esse é o grande problema, irmãos, nós não cremos. Talvez o ponto central dessa mensagem é o que Jesus disse: se você crê, você verá a glória de Deus. Porque a grande parte das pessoas fala que crê, mas não crê. E quando Josué naquela época disse para o povo: não toquem em nada, tudo é maldito, todos creram, menos um homem não creu. Acã não creu, que a palavra dele era verdadeira. Talvez ele disse, como muitos dizem: é papo de homem, isso é conversa de homem. Isso é conversa de pastor, isso é conversa de profeta. Isso é conversa de alguém que não quer, que está escondendo alguma coisa. Eu não acredito nisso. E Acã tocou, escondeu debaixo da sua capa, uma capa babilônica de ouro. E aquilo fez com que o povo na próxima guerra tivesse um grande prejuízo, uma grande dor, uma grande mortandade. Josué ficou sem entender, foi buscar a Deus, foi chorar nos pés de Deus: Senhor, o Senhor me deu a vitória, por que aconteceu isso? Até que Deus dissesse: é porque há maldição no meio do povo, porque alguém não creu na sua palavra, há anátema no meio do povo. E aí o povo vai procurando e cai sobre a casa de Acã. E quando entra sobre a casa de Acã, lá está a capa babilônica, lá está o produto errado, o produto maldito que o Senhor tinha condenado. E Israel consegue se limpar daquilo e consegue obter as suas vitórias. Deus manda Moisés tirar as sandálias. Quando Moisés é impactado pela sarça que queimava, que ardia, que não se consumia. Ele viu tantos milagres no Egito, ele viu tantas feitiçarias, tantos truques de mágicas. Ele aprendeu tudo aquilo, mas ele disse: eu nunca vi um negócio desse. Aquilo atrai Moisés, aquilo reboca o coração de Moisés até o Monte Sinai. E ele para, vislumbrado pelo que está acontecendo, mas ele escuta um som, uma pronúncia que entra no seu coração de Yahvé, dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aquilo, Moisés tirou as suas sandálias para reverenciar aquele lugar diante de Deus. Isso é tirar, irmãos, tirar as pedras, tirar as sandálias, tirar a maldição, tirar aquilo que impede o poder de Deus de chegar. E Jesus se aproxima então, queria orar, queria fazer um milagre, mas rolem a pedra. E alguém disse: já faz 4 dias. São desculpas, já cheira mal. Quantas desculpas nós temos para Deus? Quantas desculpas nós damos para Deus? Quando a mulher peca no paraíso, o Senhor vem para cima de Adão e Adão dá uma desculpa: foi a mulher,
A mulher que o Senhor me deu, olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Aí o Senhor vai para cima da mulher, foi a serpente. Foi a serpente que me enganou. Um vai jogando para o outro. Sempre com desculpas. Quando Saul é questionado pelo seu pecado, ele dá um monte de desculpas para Deus. Ele tem desculpas para tudo. Irmãos, nós podemos ter desculpa para os homens. Nós podemos ter justificativa para os homens, justificativa para a mulher, justificativa para o marido, justificativa para os filhos, justificativa para os pais, justificativa para os líderes, justificativa para os pastores. Nós podemos ter justificativa para tudo, desculpa para tudo, mas para Deus não tem como se desculpar. Para Deus não tem como se justificar. Para Deus não tem como enrolar, como mentir, como enganar. Você tem que chegar diante do Criador e falar quem você é de verdade, porque Ele conhece o teu coração, e milagre nenhum será feito na tua vida enquanto você não rolar a pedra do teu coração. Já cheira mal, está podre. Você imagine, né, irmãos? É terrível. Você sente um animal morto, é um cheiro horrível. Mas um cadáver humano é horrível. Eu me lembro que eu fui fazer um enterro, a gente fez tanto enterro na vida, mas numa das cidades aqui, e eu acho que tinha uma cova aberta lá, misericórdia. Eu não sei como não vomitei, era muito forte. E alguém disse, já cheira mal. Faz 4 dias. Tem alguma área da tua vida, meu irmão, que Deus quer tocar e que talvez está cheirando mal? Tem alguma área da tua vida que está podre? Sabe, eu acho que essa é a noite que Deus quer lavar isso. É a noite que Deus quer curar isso no teu coração. É a noite que Deus quer colocar remédio. Que quer limpar. Está cheirando mal. Senhor, não pode chegar perto. Está cheirando mal. Senhor, eu não posso nem falar, porque eu sou podre. Está podre em algumas áreas da minha vida. Está cheirando mal. Meu irmão, se é uma coisa importante que nós aprendemos aqui nesse texto, é que Cristo não deixará a sua vida por causa do mau cheiro. Deus não abandonará a tua vida por causa que está cheirando mal. Deus não virará o rosto para você por causa que você está vivendo uma vida errada. Deus não deixará de ouvir, sabe, de te atender ou de chegar perto de você por causa do teu mau cheiro. Agora você tem que rolar a pedra para Ele poder se aproximar, para Ele poder fazer o milagre na tua vida. Qual a área realmente da tua vida que está morta? Que área que morreu? Que área que não tem mais vida? A família? O teu ministério? Como é que está o teu ministério? Será que você foi chamado, irmão, somente para assistir um culto e nada mais? Não, eu vou na igreja. Como que se isso fosse uma justificativa. Deus está falando, rola a pedra. Não, eu vou na igreja. É uma justificativa. É mais do que isso. Você não vê na ordenança de Jesus, Jesus dizendo assim, ó, eu quero que vocês creiam na palavra do evangelho e que vão sempre para a igreja. Jesus não disse isso. Jesus disse para você crer realmente na palavra dele, ir e fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Este é a verdadeira ordenança, o verdadeiro ministério de Cristo para a minha vida e para a sua vida. É ensinar pessoas a verdade. É poder discipular pessoas a andar no caminho verdadeiro. Estar na igreja é uma consequência daquilo que nós vivemos dentro do Evangelho. Estar na igreja é um ajuntamento dos santos. Estar na igreja é participar da Assembleia dos Eleitos. Mas, meu irmão, não é exatamente isso que o Senhor falou, se você não cumprir o teu ministério em primeiro lugar. Que área da tua vida está morta? Que área da tua vida cheira mal? Será que é onde você trabalha as pessoas sabem que você é um cristão? Será que na tua família as pessoas sabem que você é um cristão? Será que na tua rua as pessoas sabem que você é um cristão? Será que você dá um testemunho de cristão verdadeiro? Ou é você daqueles que está no trânsito, né, e xinga todo mundo, né? Põe o dedinho para fora e faz aquela cena horrível, né? Quem é você?
Qual é o teu testemunho, aonde você vive, aonde você anda? Qual é a área da tua vida que está morta? A tua profissão? Tua saúde? Tua vida financeira? Os teus relacionamentos? Talvez seja uma pessoa difícil que não tem relacionamento com ninguém. Onde você vai, você arruma briga. Onde você vai, arruma confusão. Chegou no lugar que você não consegue mal fazer amizade, você já está arrumando confusão. Que área da tua vida precisa de cura? Que área da tua vida precisa de libertação? Que área da sua vida precisa ser visitada por Jesus? Porque nesta noite ele disse e diz: tirai a pedra, rolai a pedra. Não dê desculpa. Já cheira mal. Talvez o ano que vem. Deixa eu resolver um problema. Deixa eu sair dessa situação que eu estou vivendo. Eu estou muito impuro para seguir Jesus. Eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou prostituindo, eu estou fazendo um monte de coisa errada. Sabe, eu não posso ir até Jesus. Qual é a desculpa que você está dando? Venha da maneira como você está. Se entregue da maneira como você está. Se lance a Ele sem esconder o teu pecado, sem esconder aquilo que está podre na tua vida, sem esconder o mau cheiro. Não tenha vergonha de mostrar que há um mau cheiro na tua vida e que Deus vai visitar este mau cheiro na tua vida. Porque o mau cheiro, irmãos, e o odor horrível, podre, ele é insuportável. Ele quebra o ambiente. Ele acaba com as pessoas. Me lembro que eu estava certa vez, fui pregar, estava no outro país, eu entrei dentro de um ônibus, misericórdia. Entrou com todo respeito, sem discriminação contra a raça, entrou um indiano. Meu Deus do céu! Quando ele entrou, eu só vi as pessoas assim, eu falei, o que está acontecendo? Alguma onda, né? E quando chegou em mim, eu falei, meu Deus! Que cheiro horrível, nunca vi alguém vivo cheirar tão mal assim. Nenhum mendigo que mora aqui em São Vicente ou no Brasil cheira tão mal como aquele camarada. E ele não era mendigo. Coisa horrível. Um desconforto. Sabe, espiritualmente, a nossa vida tem um desconforto também. Porque nós temos o lado podre, o lado escondido, o lado que ninguém vê. O lado que se manifesta nas noites, o lado que se manifesta nos segredos, o lado que se manifesta nos celulares, o lado que se manifesta nessas redes sociais, ocultas e escondidas, que você acha que ninguém vê. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, com letra maiúscula essa noite: Deus está ali e Deus vê. Jesus, quando rola uma pedra, quando o homem tem uma ação, tem uma manifestação humana, que corresponde àquilo que Cristo pede, Jesus então fez uma oração, orou ali diante de todos, para mostrar para as pessoas talvez ajudar as pessoas a crerem, porque se ele desse um grito, Lázaro, sai para fora, ninguém ia entender nada. Mas ele fez uma oração dizendo, estou falando com o Pai. Eu entendo que ele levou as pessoas a um caminho religioso para ensinar as pessoas que a oração é o caminho de chegar a Deus. E aí então ele dá um grito, Lázaro, sai para fora. Imagine, né, irmãos? Ninguém esperava nada. Eu fico imaginando as pessoas só assim lá dentro. Porta aberta. Pedra rolada. Lázaro, sai para fora. Olha o doido gritando. Olha o doido pregando. Olha o doido na televisão falando de Deus. Olha o crente com a Bíblia lá indo para a igreja. Lázaro, sai para fora. Olha o doido lá, de vez para uma balada, de vez para uma bagunça, para uma festinha, ele vai para a igreja. Ele vai falar amém, amém, aleluia, aleluia. Vai levar o dízimo para o pastor. Não é isso que você escuta? Lázaro, sai para fora! Eu fico imaginando. A Bíblia diz que o morto ouviu a voz de Jesus. O morto ouviu a voz de Jesus. Se há alguma coisa morta na tua vida nesta noite, se você crê, ela vai ressuscitar, porque o morto ouviu a voz de Jesus. Elias, na caverna, ouviu a voz do Senhor.
ele se esconde na caverna, com medo de Jezabel. Grande profeta Elias, costumo dizer que é o super-homem, né? Super-herói nosso da fé. Foge de uma mulher, Jezabel. Cuidado, hein? Cuidado com quem você vai casar, né? Elias foge de Jezabel. E escuta a voz, escondido numa caverna. Sai para fora, Elias. Sai para fora. E eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia diz que o morto ouviu a voz de Jesus. Sai para fora, Lázaro. Fico imaginando, irmãos. Você já foi num velório lá, todo mundo chorando lá, e de repente o morto levanta? O morto se mexe? Dá uma piscada assim, tem gente que fala isso, eu acho que ele piscou. Tenho a impressão que o olho dele piscou. Quando meu sogro, com todo respeito à minha esposa aí, os demais, quando meu sogro chegou, trouxeram no velório lá, abriu o caixão, o olho dele estava aberto. O homem apertava o olho assim, o olho abria. Eu falei, ih, rapaz, o negócio vai pegar aqui. Com esse olho aberto aqui, ninguém chega perto. Né? Mas já pensou um morto se manifestar? Não fica ninguém. Não fica ninguém. Outro dia, um crime bárbaro que aconteceu no Brasil, um filho que matou o pai, matou a mãe, e foi no velório do pai e da mãe ainda falar, dando uma palavra lá. Não sei o que ele era, estava dando uma palavra lá. Fica imaginando, se eu fosse um morto, eu levantava, tira esse cara daqui. Ele me matou. Mas ele não falou, sabe por que ele estava morto? Ele não ouviu a voz de Cristo. Agora, Lázaro está lá dentro, 4 dias morto, e a voz, a poderosa voz de Jesus, a poderosa palavra do grande eu sou, penetra a profundeza da morte, atravessa a caverna, e vai lá no fundo do seu coração, e escuta a voz, Lázaro, sai para fora! Poder de Cristo, meu irmão, quebra as barreiras. Poder de Cristo quebra as cadeias. Poder de Cristo quebra os grilhões da morte espiritual. Talvez nessa noite, pessoas ou muitos vivendo uma vida errada, uma vida promíscua, uma vida podre, uma vida nojenta, uma vida suja. Mas se você ouvir a voz do Senhor, você vai sair para fora e vai ser limpo e curado pelo poder dEle. Fico imaginando, quando Jesus deu esse grito, caverna aberta, o morto ele ficava todo enfaixado, ele é uma múmia, então não dava para sair andando. Mas eu acredito que quando ele ouviu a voz dele lá, ele paradão assim, o olhão só assim, ó, e ele querendo sair, e ninguém que entrava lá, quem vai entrar lá dentro? Ninguém. Acho que ele se jogou no chão, rolou na pedra, e foi se arrastando que nem uma cobra. E eu fico imaginando, meu irmão, aquela portinha daquela caverna, quando apareceu aquela ponta toda enrolada, que nem uma múmia, se enrolando para um lado para o outro, fazendo assim. Meu Deus. Queria estar lá. Eu acho que correram, a princípio. Saíram para trás. Opa! Deram uma fugidinha. Mas quando viram que realmente ele estava se rolando e saindo para um lado e para o outro, a multidão correu. Acho que gente caiu de joelho ali, dando glória a Deus, chorando por ver aquele milagre acontecendo, por vendo aquele milagre acontecer. Mas Jesus não acabou ainda o milagre, ele não acabou a obra. Ele dá uma palavra, ele diz a todos ali: desatai-o, desatai-o. Que isso? Ele está atado. Está todo enrolado, está todo amarrado, está todo preso. Desatai-o. Sabe o que eu vejo? Pessoas que ouviram a voz de Cristo. Pessoas que já escutaram a voz do Senhor. Olha, esse é o caminho. Pessoas que estão prontas a crer. Pessoas que muitas vezes estão congregando. Pessoas até que talvez já se batizaram, mas ainda estão atadas por algum laço. E você precisa crer nessa noite que Deus pode quebrar e tirar esses laços da tua vida. São pessoas que estão atadas no nosso meio, atadas pela religiosidade, atadas pelos relacionamentos errados, relacionamentos proibidos, atados pela falta de reconciliação com Deus.
não se reconciliaram com Deus, não se reconciliaram com os líderes, não se reconciliaram com os pastores, não se reconciliaram com a mãe, com o pai, não se reconciliaram com a esposa, não se reconciliaram com o marido. Atados pelos vínculos errados, atados pelas mágoas, pessoas presas na mágoa, presas na amargura, presas pelo mundo, atadas pelo amor que tem pelo mundo, sabe? Eu gosto tanto de ir na igreja, eu gosto tanto de ouvir a palavra, mas também eu gosto de ir lá, sabe? Ir naquela balada e beber aquela cervejinha, sabe? Cair na folia. A Bíblia diz que o amor do mundo, uma triste notícia que eu tenho que dar, o amor do mundo não é, amor pelo mundo não é amigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus, meu querido. As coisas no mundo não servem para Deus, não são valores para Deus. E você tem que desatar. Se você quer andar com Cristo, se você quer chegar mais perto da glória de Deus, você tem que ser desatados, livres. São pessoas que saíram do Evangelho, às vezes querem voltar, mas estão atadas pelo demônio, estão presas, estão amarradas, não conseguem sair. Não conseguem sair. E Jesus disse: desatai-os. É noite, irmãos, de nós desatarmos vidas. É momento de você desatar pessoas que estão presas. É momento de você olhar pessoas que estão à sua volta, que precisam ser desatadas, estão presas. O Lázaro não pôde desatar, o Lázaro não pôde rolar a pedra, o Lázaro não pôde se desatar sozinho, ele precisou de ajuda. Sabe, nós somos um exército, irmãos, nós somos uma quantidade de pessoas que foram tocadas, que foram salvas, que foram curadas, abençoadas pelo Senhor, mas nós não podemos ficar apenas de braço cruzado, olhando as pessoas mortas, olhando as pessoas atadas por situações e por esquemas. Nós precisamos movimentar as nossas mãos e desatar essas pessoas para que elas recebam o melhor de Deus nas suas vidas. E é o que precisa, queridos. Jesus diz: desatai-o, deixe-o ir. Ele precisa ficar livre, ele precisa descansar, ele precisa se alimentar, ele precisa tomar um banho, ele precisa sair do meio dessa multidão, ele precisa refletir o que está acontecendo. Que milagre, irmãos, naquele dia. Que coisa que marcou o ministério de Jesus. Que coisa que marcou o ministério, história que marcou o ministério de pessoas que estavam ali. Que foi registrada na palavra do Senhor. Que milagre. Mas e a nossa vida? Qual é a aplicação que nós tiramos disso? Que tipo de morte que está na nossa vida que precisa ser tirada? Morte espiritual, afastados de Deus. Pessoas atadas, presas por tantas situações da vida, por tantos compromissos, por tantos vínculos, que ataram a tua vida, que prenderam a tua vida, e você não consegue provar o melhor de Deus. Pessoas que estão com pedras à sua volta, sabe que precisam tirar essas pedras, para que o rio de Deus passe na tua vida, e comece a te limpar, te purificar totalmente, meu irmão. 3 coisas importantes para finalizar, nós precisamos ouvir. Primeiro, quem tira a pedra é você. Quem tira a pedra é você. Você que está vendo a necessidade da cura, você que está vendo a necessidade do milagre, você que está vendo a necessidade de Deus tocar na tua vida, precisa rolar essa pedra. Quem faz o milagre é Deus. Ah, pastor, mas é muita coisa, quase impossível. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Meu irmão, quando você fala isso, você está dando prova que você não vai conseguir. A tua vida se guia pela fé. É Deus que age em todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Então você precisa confiar que o milagre vem de Deus. Não é a voz de um pastor que salva. Não é a organização de uma igreja que salva. Não é a placa de uma igreja que salva. O que salva é o poder de Deus que está neste lugar. Aleluia. Você imaginou como é que as pessoas entraram aqui? Na quinta-feira eu falei um pouquinho sobre isso. Eu falei, as pessoas chegam aqui sem um sonho, mortas, acabadas, destruídas, cheias de mágoa, cheias de espinhos na alma, cheias de problemas. Algumas com os casamentos destruídos, falidos, algumas sem esperança, endividados, com tantos problemas. Falei tudo isso e no final do culto uma irmã falou assim: você esqueceu de falar uma coisa, que alguns chegam endemoniados aqui, que eu cheguei endemoniada na igreja. Falei, meu Deus.
Ainda chegam endemoniados aqui. Às vezes não é por um, é por uma dúzia de demônios, no mínimo. Sabe, mas Deus vai passando o rio. A palavra vai entrando no teu coração. Vai curando o teu coração, vai transformando a tua vida. O rio de Deus vai passando a tua vida e vai limpando. Vai tirando os vícios da tua vida, vai tirando as mágoas, vai tirando o ódio, vai tirando, sabe, vai te dando um sonho devagarzinho, vai abrindo portas de emprego, daqui a pouco você está casando, daqui a pouco você está tendo uma família, está tendo uma casa, está tendo uma vida, está vendo a tua vida crescer, prosperar, Deus vai dando as coisas para você, meu irmão. Isso é graça, é bondade de Deus, porque um dia você rolou a pedra, não deixe ninguém te atar, fique livre para poder provar das grandes bênçãos que Deus tem para você. Quem tira a pedra, quem faz o milagre é Deus, não é a igreja, não é o pastor, não são os líderes, é Deus que faz o milagre. Quem desata o laço na sua vida, este sim. Quem pode desatar o laço na sua vida, que te atou, essas são as pessoas que estão do seu lado. São as pessoas que você conhece aqui dentro. São os líderes da igreja, são os pastores da igreja. São aqueles que aconselham a sua vida. As pessoas que estão próximas, que estão vendo que você está atada, essas pessoas podem tirar o laço. Pode tirar. Esse ato que você está totalmente enlaçado e não consegue sequer andar. Mas é preciso que você creia na mensagem do Senhor. É preciso que você confie naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu termino com uma história, irmãos. Uma história antiga. De um homem que caminhava num dia muito frio. Já ao escurecer. Ele tropeça em cima de uma montanha, a qual andava. E ele rola. Ele cai, despenadeira abaixo. Rola, se arranha, cai. E grita por socorro e vai caindo. E de repente ele fica preso, pendurado numa árvore. Num galho de árvore. Tudo à noite. Um escuro tremendo. Um frio terrível. E ele todo machucado, todo doído, todo ferido. Grita, pede socorro e nada. E ele começa a pensar em Deus. Começa a pedir perdão a Deus. Começa a pedir que Deus o ajude naquele momento. É aquele momento que você se reconcilia com Deus, tudo que é errado. Você, Senhor, me ajuda, dá tempo aí. Ô, Senhor, me perdoa, eu prometo isso, eu prometo aquilo, né? Naquele momento você vai confessando todos os teus pecados. Às vezes tem que ter um aperto desses, hein? Você chega no vale da sombra da morte, né, irmãos? Alguns irmãos já passaram no vale da sombra da morte. É aquele momento que você é o crente 100%. Não tem espaço para rebeldia, não tem espaço para maledicência, não tem espaço para maldade. Ali você está no vale da sombra da morte, você é o melhor crente do mundo. E o cara ali, entre o vale da sombra da morte, começa a pedir a Deus ajuda. E ele escuta uma voz de Deus no seu coração, dizendo: você confia em mim? Você confia em mim? Você crê em mim? Creio, Senhor! Você confia em mim? Eles confiam, Senhor! Confio! Você fala isso para Deus também, não fala? Você crê no Senhor, amém? Você confia no Senhor, amém? Tem que ter uma ação agora, hein? Aí o Senhor falou para ele: então solta, se solta desse galho, que eu vou te segurar com as minhas mãos. Sabe o que é isso? Dependência. Dependência. Aí eles: eu não tenho coragem. Se você confia em mim, se você crê em mim, se solta desse galho, que eu vou te segurar nas minhas mãos. Isso é dependência de Deus, meu irmão. Você fala que crê, você fala que confia, mas na hora da dependência diz: opa, espera aí. A tua crença não é tão compatível com uma tua ação. E aquele homem passou a noite toda num frio, resistindo para não se soltar nas mãos de Deus. E ele não se soltou. E em determinada hora da madrugada ele morreu de tanto frio, morreu congelado naquele lugar. Quando amanheceu um dia, ele estava a meio metro do chão apenas, porque ele não confiou em Deus. Sabe, isso é fé, irmão. Você não vê o que tem do outro lado. Você não enxerga o que tem do outro lado.
Você só tem uma palavra empenhada. E fé significa isso, você confiar, você se entregar, você largar. Você se jogar, dizer, está aqui, ó Deus, me ajuda, estava indo para o inferno mesmo, então me ajuda. E se lança aos pés dele. É isso que nós precisamos, irmãos, crer na mensagem do Senhor, mas não somente crer, se lançar, se entregar para fazer a obra dele. Se entregar para ouvir a voz e cumprir aquilo que ele tem para mim e para você. E não apenas ficar no creio, eu confio, eu louvo, eu adoro, eu amo, eu busco, mas na hora de uma ação, não, eu vestir a camisa de Jesus, eu me batizar, eu me tornar um cristão, eu ir para a obra, eu servir, eu evangelizar, eu falar para o meu amigo de Jesus, é outra coisa. Eu ir orar, eu fazer jejum, é outra coisa. Se você crer, como diz Jesus, o que diz na Escritura, fluirão rios de água viva dentro da sua vida. Aleluia. Feche teus olhos nessa noite. Quero orar com você um pouquinho aqui, em nome do Senhor. Aleluia. Jesus deixou bem claro, para tirar a pedra, para rolar a pedra do coração. A pedra que impede o poder de Deus, que impede o milagre de Deus na sua vida. E nenhum milagre acontecerá, irmão, se nós não rolarmos a pedra. É preciso rolar a pedra que está no nosso coração, para Deus agir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer uma oração aqui nessa noite com você. Você que está aqui, ouviu essa palavra do Senhor. Se você quer entregar a sua vida para o Senhor. Não estou dizendo que você está naquele despenhadeiro, não estou dizendo que você está pendurado por um galho, mas talvez até esteja. E não sabe. Mas não basta dizer só que crê, você precisa se entregar nas mãos dEle. E se você quer nessa noite se entregar nas mãos do Senhor de verdade, quer se soltar desse galho que é o mundo, quer se soltar desse galho que está te segurando, que na verdade você sabe que você vai morrer ali, você sabe que não há esperança, que faltam sonhos. Você quer se soltar desse galho, cair nas mãos do Senhor? Então eu quero fazer essa oração com você, no teu lugar. Ore assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Minha fé é pequena ainda, me ajuda a crer, mas eu vou me lançar nas tuas mãos. Eu vou me soltar desse galho e quero crer que eu vou cair nas tuas mãos. O Senhor vai me segurar, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me curar. Eu creio que o Senhor fará o teu milagre na minha vida, no nome de Jesus. Está com os olhos fechados ainda neste lugar? Eu queria orar com as pessoas que fizeram esta oração pela primeira vez, entregando a sua vida realmente ao Senhor de verdade. Você fez esta oração comigo nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus. Você apenas dê um sinal com a sua mão dizendo: eu fiz essa oração, eu quero orar. Teve pessoas que fizeram essa oração, então se teve, que você tenha coragem de dizer: eu fiz essa oração, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais pessoas que fizeram essa oração. Pode erguer a sua mão, não tem vergonha não dizer. Alguém que não levantou ainda, vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Sabe, essas pessoas que levantaram as suas mãos, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero confiar nele, com muita fé no seu coração, com muita certeza, com muita convicção. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse até aqui à frente. Eu quero orar contigo agora em nome de Jesus. Alguns irmãos aqui querem te abraçar também e orar com você. Você venha com muita fé nesse lugar em nome de Jesus. Sabe, se você não levantou as tuas mãos ainda, onde você estiver, vem aqui, entrega a sua vida para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Qual é o seu nome? Filho.
Felipe está aqui entregando a vida dele para Jesus. Deus tem uma obra para fazer na vida dele. Onde você estiver lá atrás, no meio, sabe, é hora de salvação, é hora de libertação. É hora de você crer. Mais do que crer, se entregar. Porque você diz, eu creio, mas precisa se entregar. Deus te abençoe, viu? Carmela está entregando a vida para Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, meu querido? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Onde você estiver, se o Espírito Santo está falando com você, saia. Não precisa ter vergonha, irmãos. Todos nós já fizemos isso. Eu já vim aqui na frente, outros já vieram também. Isso é uma noite de salvação. É uma noite que Deus marcou. Não foi você que marcou o encontro com Deus, foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que marcou o encontro com você para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Aproveite, se solte do galho. Você não vai cair, você não vai se machucar. Ele vai te segurar, Ele vai te proteger. Ao contrário, preso no galho, a qualquer momento você vai morrer, a qualquer momento você vai sucumbir. Seus sonhos vão passar, vão embora. Deus está te chamando para algo novo na tua vida. O novo de Deus está aqui. Há uma voz de Deus ecoando no teu coração. Sai para fora, sai para fora. Onde você estiver, o que te prende, que te solta agora, Jesus te solta. Vem para cá. Nada pode te prender, nada pode te prender. Teus pés estão soltos, teu coração está sendo solto neste momento. Do jeito que você está, saia do teu lugar e venha. Aleluia. Deus tem algo para fazer na tua vida. A voz de Jesus é mais forte do que a morte. Aleluia. Nós queremos orar com essas pessoas que estão aqui. Ainda há tempo para você, meu irmão. Ainda há tempo para você, onde você estiver. Ainda há tempo para você. A voz do Mestre continua ecoando. Sai para fora. A voz penetra na profundeza do coração. A voz transpassa a barreira do pecado, a barreira da morte, a barreira do engano, a barreira da podridão, do cheiro mau. A voz de Cristo alcança você aonde você está. Sai para fora. Venha do jeito que você está ao Senhor. Aleluia. Nós queremos estender as mãos e orar por todos aqui que estão aqui em nome de Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós oramos, Deus, por todos os teus filhos que estão aqui. Colocamos as mãos sobre eles, Deus, para abençoá-los, para tocá-los, para que o poder da cruz os toque, os cure, os liberte, Senhor. Seja uma noite de vida, Pai, uma noite diferente. Uma noite que em seus corações eles guardem estas palavras. Sai para fora, Deus. Não importa a condição que eles estão vivendo. O teu poder é mais forte. A tua voz é mais forte. A vida é mais forte que há em ti. Nós abençoamos cada um deles, Pai. Que recebam do amor, que recebam do perdão, que recebam da purificação. Que comece a ser desatados laços que estão prendendo, laços que estão amarrando, laços do inferno que estão segurando essas vidas. Comece a cair por terra agora, pelo poder de Deus. Oh, meu Senhor, nós abençoamos cada um deles. Que recebam deste amor, que recebam desta compreensão, desta verdade, desta bondade, Pai. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, meu querido, eu quero orar por você agora aqui. Você que já é salvo em Cristo Jesus. Você que já conhece a verdade. Você que já foi alcançado pelo amor do Pai. Você que já se batizou. Mas você que está preso a algum vínculo errado. Você que está atado por algum esquema do mundo. Você que está atado por situações que estão te prejudicando e vão te prejudicar. Você que não consegue empurrar a pedra, você que não consegue desatar, precisa de ajuda. Eu quero orar por você nessa noite, para que Cristo comece uma verdadeira revolução na tua vida, levantando pessoas que venham te socorrer, que venham te ajudar. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse para frente também. Gabriel vai cantar um louvor ao Senhor.
E nós vamos orar pela tua vida. Fica aqui na frente, os pastores, líderes da igreja, irmãos. Eu quero todas as pessoas aqui sendo abraçadas, recebendo uma oração por aqueles que estão precisando aqui nesta noite. O Espírito Santo sabe o que se passa aqui no teu coração. Quantas pessoas vieram arrastadas para este lugar? Quantas pessoas talvez disseram: Senhor, eu vou parar, eu não aguento mais isso, Senhor, é tanta pressão. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama. E nem que seja na última chave do molho, essa chave vai abrir a porta que você está necessitando. Mas é preciso que você seja desatado pelos esses vínculos que te cercam, esses vínculos que te atrapalham, essas ataduras que impedem você de se locomover, de andar, de receber o melhor de Deus, de ter o melhor relacionamento com o Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pelo teu poder, pela tua graça, Deus, nós oramos, Senhor. Que cadeias sejam quebradas neste lugar, Senhor. Quando o Senhor deu aquele grito a Lázaro: sai para fora,
A tua voz, Senhor, entrou naquela caverna. A tua voz entrou naquele sepulcro. A tua voz penetrou, Senhor, aquelas ataduras. A tua voz penetrou no coração daquele morto e o trouxe, Senhor, à vida. Oh, meu Pai, nessa noite, Deus, que os teus milagres ao rolar a pedra comecem a acontecer na vida dos teus filhos. Vidas que estão vinculadas, estão presas a vínculos. Vidas que estão atadas aqui pelo mundo. Oh, meu Pai, Senhor, quebra isso, corta esses vínculos. Corta esses laços, Senhor, malditos. Que sejam liberadas a tua bênção. Que o teu vento seja liberado neste lugar. A tua unção recaia e ela quebre, Senhor, os laços. Ela quebre os vínculos. Que ataduras infernais que estão aqui caiam por terra, em nome de Jesus. Que o teu poder, que o poder da tua voz, que o poder do teu nome, Deus, penetre em cada coração, Senhor. Nós queremos abençoá-los nesta noite, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que sejam livres para ir e servir ao Senhor. Aleluia! Pra viver eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão, ricamente. Que você procure pessoas nesta igreja, nesta liderança, que te ajude a desatar os laços que te prendem. Você precisa de ajuda em algumas áreas. Tem coisa que você não pode fazer sozinho. Você precisa de ajuda. Peça ajuda para soltar esses laços da tua vida. Vai livre, em nome de Jesus. Creia que Deus te deu consciência disso nessa noite, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus.